Uma caixa de Dybbuk contendo um espírito maligno foi vendida algumas vezes e causou graves danos. Isso é algo que aconteceu. Tudo começa com Kevin Mannis. Na verdade, um restaurador de imóveis que certa vez ele vê à venda uma caixa de vinho. Ele se interessa, ele acha que isso pode ter um bom potencial para a loja dele. Ele compra essa caixa, coloca na sua loja e ele vai viajar. Só que a mulher que ficou trabalhando, de repente ela começa a ver vidros se mexendo, o lustre balançando, ela fica muito assustada, não tem nada, não tem vento, não tem nada acontecendo, ela ficou perturbada a ponto de que ela se demitiu naquele mesmo dia. Kevin Mannis achou que coisa estranha, só que ele começou a ver sinais no seu próprio corpo de doenças, coisas muito estranhas estavam acontecendo. Aquela caixa, curiosamente, uma caixa de vinho, ela tinha 2 moedas, 2 feixes de cabelo, um louro, um moreno, os 2 amarrados com elásticos. Ele tinha um candelabro, uma placa em granito com os escritos em hebraico da palavra Shalom e também uma taça de vinho. Tudo muito curioso. Só que uma energia muito ruim se sentia do lado dessa caixa de vinho que até agora ele não tinha explicação. Só que estava começando a dar tudo errado para ele. Então, doença, esses móveis quebrando, coisas caindo, sem explicação. Ele quer se livrar dessa caixa, ele tem talvez a triste ideia de dar isso de presente para sua mãe, porque era algo muito bonito. O que acontece é que ele dá de presente para sua mãe, o que acontece com ela é que ela tem um derrame que paralisa metade do corpo dela, e na hora dela tentar explicar, ela não consegue falar. Depois que ela se recuperou, ela fica apontando para a caixa: tira isso daqui, foi isso que causou o meu mal. Nesse momento, Kevin Mannis quer se ver livre da caixa. Ele conseguiu vender para um casal que alguns dias depois devolve a caixa e fala: olha, desde que a gente comprou isso aqui, só trouxe coisa ruim pra gente não quer mais essa caixa. O que ele fez? Ele botou a venda no eBay, só que ele foi muito sincero. Ele falou: olha, eu vendo uma caixa de vinho, mas eu quero deixar aqui alertado, parece que é brincadeira, mas essa caixa tem uma energia horrível e coisas ruins acontecem para quem compra. Uma das pessoas decide comprar essa caixa por uma curiosidade muito grande. Um homem chamado Jason Maxon, que ele é dono de um museu. Ele começa a ver realmente o que acontece. Ele se interessa muito por esse tema, só que ele também fica doente. Logo, alguns dias depois que ele tem a caixa na casa dele, que ele comprou por $280, ele acorda com o olho inchado, ele acorda com fadiga, com dores, algo que ele não tinha até o presente momento. Então ele entra em contato com o Mannis para saber o que está acontecendo, que caixa é isso que ele escreveu que tem energia negativa. Ele fala: olha, eu não sei. Os dois decidem juntos ver qual a história da caixa. Eles voltam para o lugar onde Mannis comprou a caixa e eles ouvem um relato assustador. O relato é que, na verdade, essa caixa, ela vem a história dela desde 1938 e uma série de mulheres judias que estavam sofrendo muito porque já existia muitas perseguições, muito sofrimento. Elas têm uma ideia: vamos nos juntar e vamos tentar trazer um espírito dos céus que venha salvar a gente, que venha trazer algum consolo, fazer alguma coisa para que essa situação que parece que está por vir tenebrosa não aconteça. E elas chamam espíritos, elas fazem aquilo que a gente chamaria do jogo do copo, elas fazem uma espécie de ciência e elas trazem um espírito mais de uma vez, outra vez, até que esse espírito se comunica e ele pede: por favor, me libertem do meu sofrimento, permitam que eu vague por esse mundo. E elas fazem isso, só que elas se arrependem, porque as consequências foram horríveis
para elas mesmas. Curiosamente, o dia que isso aconteceu foi exatamente o que se chamou a Noite dos Cristais. Uma noite em que mais de 1000 sinagogas na Alemanha foram destruídas, queimadas, com rolos de Torá, com livros sagrados e tudo mais. Muitas pessoas foram assassinadas e tudo mais. Nessa mesma noite foi a noite que elas libertaram esse espírito e elas viram que estava causando mal. Elas não associaram a Noite dos Cristais, mas a si mesmo. Então o que elas tentam fazer agora é aprisionar novamente esse espírito. Elas não conseguem, até que numa das últimas cerimônias elas buscam esse espírito e, de acordo com o relato, o que aconteceu é que elas aprisionaram ele nessa caixa de vinho. Por algum motivo, existiam esses outros apetrechos, as 2 moedas, os feixes de cabelo. Para isso, não houve explicação. Mas vejam bem, uma dessas mulheres, ela leva com ela essa caixa, ela consegue fugir da Alemanha, vai até os Estados Unidos e ela fala, olha só, nunca abram essa caixa, porque dentro dessa caixa tem um espírito maligno. Então o que eu peço para vocês é nunca abrir e no dia do meu enterro me enterrar junto com essa caixa. Só que curiosamente a lei judaica não permite que um morto seja enterrado com outros objetos que não têm a ver com ele. Então não enterraram, deixaram essa caixa de vinho na casa, realmente não foi aberta até o dia da venda. E no dia da venda, Kevin Mannis, ele abriu a caixa e começou toda aquela história. Maxon e Mannis, eles ficam abismados. Meu Deus, que é isso? Realmente parece existir aqui um espírito. O que a gente deve fazer? Mas vamos tentar entender, antes de saber o final da história da caixa do Dybbuk, o que é um Dybbuk? O que é esse espírito maligno? Então é importante você saber que nós sabemos que o ser humano ele é composto de corpo e de alma. Após a morte, o corpo ele é enterrado e a alma ela volta para Deus. Só que a alma, ela, na verdade, ela vai prestar suas contas pelos seus atos, os pecados que essa pessoa fez, os atos bons, de bondade, de caridade, todo o estudo que ela fez para melhorar o mundo e assim por diante. Quando a pessoa ela é julgada, então, existe para isso um nível que se chama o inferno, que no hebraico bíblico se chama Gehenom. O Gehenom é um lugar de purificação da alma, ou seja, a alma está lá e ela passa por um processo de purificação para se livrar dos seus pecados e estar pronta depois para subir ao nível do mundo das almas e lá ter uma proximidade muito grande com Deus. E essa alma fica esperando lá até o dia da ressurreição dos mortos. Porém, existem pessoas que a Bíblia fala para a gente que elas estão num nível que se chama Kaf Aquela. Onde a gente vê essa expressão na Bíblia? No livro de Samuel, quando Abigail ela vê as besteiras que o seu marido Naval está fazendo. Ele menospreza o rei Davi, não quer ajudar ele, e ao exército deles, as pessoas que estavam acompanhando o rei Davi, ela vê o erro que seu marido fala, e ela fala, eu estou contigo, rei Davi, eu vou te ajudar em tudo aquilo que você precisar, por favor, não castigue o meu marido. E aí ela abençoa o rei Davi da seguinte forma, então a vida de meu senhor, ou seja, de você, Davi, será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus, porém, agora preste atenção, a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. O que é côncavo de uma funda? Eu vou explicar melhor, mas essa expressão no hebraico bíblico se chama Kaf Aquela. A palavra Kaf, que aqui foi traduzido como côncavo, Kaf também significa a palma da mão. Significa toda forma que lembra a palma da mão. Por isso, uma colher é chamada de Kaf, porque ela imita uma mão. Então, o Kaf, o côncavo, é algo que lembra uma mão, uma luva, alguma coisa assim, que ela significa arremessar. O que disse Abigail ao rei Davi? Ela disse que
os inimigos, os malvados, eles são arremessados de um lado para o outro. Ou seja, é um nível de almas que ela não consegue se purificar, ela não consegue subir ao inferno para ter seus pecados apagados depois do processo que lá é feito e depois subir ainda mais. Em outras palavras, são espíritos que ficam nesse mundo vagando, na verdade eles estão sendo arremessados. Se eu te explico ainda de uma forma mais profunda, existem anjos que Deus criou exatamente para castigar essas pessoas. Esses anjos são chamados de mazikim. A palavra mazik em hebraico é alguém que está causando alguma ferida, algum dano a outra pessoa. Então essas pessoas que são muito pecadoras, muito mais do que o nível normal, que eu falei para vocês que elas não conseguem subir, o que acontece quando elas morrem, a alma delas não sobe, elas são perseguidas por esses anjos que, como disse Abigail, eles acabam sendo arremessados de um lado a outro e existe um motivo para isso. Eu já vou te explicar. Mas antes eu quero que você conheça. Existe uma história no Talmud que ela conta exatamente isso. Conta-se que certa vez uma pessoa ele foi dormir num cemitério e ele conseguiu ouvir a voz de dois espíritos. Na verdade, eram duas moças que morreram precocemente. E elas estavam no dia do Ano Novo Judaico, o dia que Deus faz todos os decretos de todos os tipos, quem vai viver, quem vai morrer, o que vai acontecer com a economia e assim por diante, e ele consegue ouvir os dois espíritos conversando. E o que esses espíritos querem fazer é exatamente saber o que vai acontecer no ano seguinte. Um dos espíritos fala: olha, eu não posso sair de onde eu estou envergonhada da forma como eu fui enterrada. Eu fui enterrada de uma forma muito feia. Ao invés de botar para mim uma roupa fúnebre normal, eu fui enterrada com palha. Eu tenho vergonha. Vai você, me conta o que você vê. E essa pessoa que estava no cemitério escutava os espíritos falando. É claro que isso aqui não é uma coisa normal, por isso que o Talmud conta isso pra gente. No final, ele conta que uma fala para outra exatamente o que vai acontecer no ano que vem, quando virão as chuvas, como vai ser a colheita. Esse homem ouve tudo e ele já está preparado para ganhar dinheiro no ano que vem, algo completamente sobrenatural. O que a gente vê aqui? Dois espíritos que não somente que eles estão no cemitério ao invés de estar nos céus, mas eles estão preocupados com o que acontece com o mundo econômico. Mas o que eles têm? Eles não têm mais conta de banco, o dinheiro não tem mais nenhum significado nesse plano. Então o que está acontecendo? Na verdade é uma explicação para a gente. A explicação de pessoas que nesse mundo elas se tornaram tão materialistas. Eu vou dar já mais exemplos para você, que elas simplesmente não têm força espiritual para subir a níveis mais elevados. E o que acontece com elas? Elas ficam nesse mundo vagando. É interessante que você percebeu que está escrito dois espíritos. Aqui não faz diferença se fossem moças, rapazes, pessoas mais idosas ou menos, mas aqui está escrito que eram dois espíritos. Por que espíritos? Porque, na verdade, a alma do ser humano tem 5 partes. 2 partes muito elevadas, que se chamam Hayá e Yehidá. Essas partes realmente estão num plano muito mais elevado do que um ser humano normal consegue sentir. E existem 3 partes que elas estão muito mais próximas da gente. A Nefesh é o que mantém, é a parte da nossa alma que mantém o nosso corpo vivo, é a parte que os animais também têm. Depois disso, existe o espírito, que é chamado de Ruach, exatamente o que nós falamos, e depois disso, no terceiro nível, é a Neshama. A tradução, mais uma vez, seria a alma, mas que já está num nível mais elevado, num nível que há uma conexão muito maior com Deus. O Ruach, o espírito, é aquele que, na verdade, ele faz a união entre o Nefesh, o nível inferior, e o nível superior da Neshama. Então, na verdade, é como se fosse o tronco da alma de uma pessoa. E esse tronco é o que permanece aqui
porque a pessoa, por um lado, ela perde a nefesh dela, essa parte animal, né, que mantinha a sua parte vital do seu corpo, e ela agora tem que se juntar às partes mais elevadas da sua alma, mas como eu falei anteriormente, ela não tem nível espiritual, ela não tem combustível por causa dos seus pecados, por causa do seu caráter e do seu comportamento. Então, exatamente esse espírito, ele ficou corrompido. Ele não tem salvação. Que tipo de coisa faz isso com o espírito? O que faz isso é quando uma pessoa nesse mundo, ela se torna escrava de algum aspecto ou de mais de um aspecto do mundo material. Pode ser, por exemplo, sexo. Uma pessoa que ela vive para isso, ela não tem mais controle, ela não consegue mais se segurar. Então pode ser que ela é casada, ela é solteira, mas não importa, ela vive para isso. Então ela pode ter um parceiro que ela não consegue pensar em outra coisa, ou pode ter vários. É uma pessoa que vive para a causa, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Quando ela ganha dinheiro, ela fica muito feliz, ela não importa mais se ela já tem muito, se ela nem vai conseguir gastar o que ela tem, mas ela dá um valor exacerbado. Pode ser cada coisa que uma pessoa, na verdade, tira da proporção normal. Pode ser futebol. Uma pessoa que ela fala, olha, a minha vida é somente isso, nada mais realmente me dá prazer, nada mais me interessa. Qual o problema de todos esses aspectos que eu falei? Eu posso dar outros exemplos, comida e assim por diante. Aqui nós temos um corpo. O corpo é que trata das partes materiais, mas nós temos uma alma. A alma foi criada para se elevar e se juntar a Deus. Então, se essa alma não recebe alimento espiritual e o tempo todo ela é obrigada, por causa do corpo, a ser escravizada por causa de um só tema. Então, tudo que falam para a alma é: o que te dá prazer é dinheiro, você só vive para isso, você só vive por causa da comida, esse é o seu objetivo. Acaba que a alma, ela fica buscando isso, porém, a alma não tem como se alimentar, ela só se alimenta através do corpo. Então, quando há a morte, que é a separação do corpo e da alma, não tem mais comida, não tem mais sexo, não tem mais dinheiro, não tem mais futebol, não tem mais nada do mundo material. Então, o que acontece com essa alma? Quando ela sai do corpo, ela fica num desespero. Ela fica buscando aquilo que ela estava acostumada, numa frenesi que não para. Então, o que acontece? É como se ela está sendo arremessada de um lado para o outro, e ainda vêm os anjos maus, perseguem elas, mostrando: olha o que você fez em vida. Perseguem elas, eles ficam com muito medo, elas são arremessadas de um lado para o outro. Então, na verdade, existem almas que estão aqui nesse mundo. Então, o que elas vão fazer? Até quando essas almas ficam nesse mundo? Será que tem algum momento que termina isso ou não? Uma das formas que essa alma busca solucionar a sua busca pelo mundo material, por um lado, ou seja, uma solução ruim, como a gente já vai ver, ou uma solução melhor, que é buscar uma forma de se elevar aquilo que ela não fez em vida, é quando, então, ela tenta se apoderar do corpo de uma pessoa. אבל מה עשית? הרבה עוונות. הרבה עוונות? ולמה עשית עוונות? לא אומר. אתה לא אומר. הרבה עוונות. אבל אתה עכשיו מתחרט? מתחרט. חוזר בתשובה? עולה למעלה. אתה רוצה לעלות למעלה? בטח. השם יעזור לך שתעלה למעלה. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, שאסור להזיק. אני סבל. Mas como é que isso pode ser feito? Uma pessoa, ela já tem alma. Então, é claro que a gente está falando de um conceito completamente espiritual, mas se a gente usa somente a analogia do mundo físico, se existe uma pessoa num quarto, então não dá para botar outra pessoa. Mas o que acontece é que essa alma, ela consegue identificar pessoas que também estão com um nível espiritual debilitado. As suas almas estão muito fracas, então elas conseguem entrar nesse corpo, e é isso que se chama dibuk.
Dibuk, então, é um espírito que ele está vagando por aqui, ele pode estar vagando agora mesmo, e aí certas vezes ele consegue entrar no corpo de uma pessoa. A palavra, a etimologia da palavra Dibuk vem do hebraico devek, que significa cola. Essa alma, esse espírito, ele busca se colar num corpo e ele espreme um pouquinho a outra alma que já estava lá e ela tenta se apoderar do corpo que não lhe pertence. Para quê? Então, por um lado, um dos motivos que ela faz isso é exatamente agora para buscar suprir as suas necessidades, o seu vício, que é tão desesperador. Esse é o motivo que nós vemos pessoas que elas estão possuídas. Pessoas que elas estão completamente descontroladas. Como é que você percebe isso? São pessoas que, por exemplo, a voz dela fica completamente alterada. Pode ser uma mulher que ela começa a falar com uma voz, com um barítono, como se ela fosse um homem, e não é a voz que ela tem no dia a dia. Ela começa a falar línguas que ela não sabia até determinado momento. Ela é capaz de contar fatos históricos, mas fatos históricos que aconteceram com ela no passado, pode ser 100 anos atrás, 70 anos atrás, 200 anos atrás, ela conta com detalhes exatamente o que aconteceu, algo que aquela pessoa não tem como falar. A gente vê claramente que essa pessoa ela foi dominada por um Dibuk, um espírito entrou dentro dela. Muitas vezes há uma luta entre as almas dentro desse corpo, você vê ele se movendo de uma forma completamente estranha, anormal, fazendo posições assim que uma pessoa normal não é capaz, nem quer, nem tem interesse de fazer. Você vê realmente um descontrole total e é claro que está ligado com o conceito de alma. Então essas almas, elas entram, como a gente falou, mas elas sempre buscam uma pessoa que está pecando, que está fazendo alguma coisa errada, então é uma alma fraca que não tem como lutar. Então ela se cola lá, ela entra buscando agora possuir esse corpo para poder fazer as suas vontades. Então a ideia do Dibuk é uma ideia verdadeira que existe. Eu tenho que fazer aqui algumas observações. Hoje em dia há uma queda da geração a nível espiritual, tá? Essa queda ela vai acontecendo de geração em geração, a gente vê menos casos de Dibuk. Porém, eu quero te falar aqui duas coisas. Número um, a gente tem relatos de pessoas muito sagradas, de pessoas completamente verdadeiras e honestas. Por exemplo, o Rabino Eliel Kramer, da cidade de Vilna, 250 anos atrás. A gente tem o relato do Rabino Israel Meir, da aldeia de Radin, na Polônia, Rússia, que faleceu em 1933, que eles falam que presenciaram pessoas com Dibuk mais de uma vez e que não tinha nenhuma dúvida que o que elas estavam presenciando realmente era uma pessoa que tinha um Dibuk, um espírito maligno dentro delas. Eu posso falar para vocês que eu tenho contato com um dos maiores cabalistas atuais da humanidade em todo o mundo, e ele me falou que no lugar onde eu estava conversando com ele, que naquele mesmo lugar ele presenciou uma pessoa que tinha um Dibuk dentro dela. E eu posso falar para vocês, eu conheço ele muito bem, é uma pessoa que não mente, é uma pessoa que tem um conhecimento místico assombroso, é impressionante quanto ele sabe, o que ele fala, o que ele sabe, o que ele estuda. É um sábio muito grande, ajuda muitas pessoas, uma pessoa que vive uma vida muito simples, e ele me afirmou claramente: eu vi isso com os meus próprios olhos. O que se faz com uma pessoa que tem um Dibuk? Ou será também um Dibuk? A gente falou que ele quer entrar no corpo de uma pessoa, mas ele pode também entrar num objeto. Existe algum motivo dele fazer isso? A resposta para essas duas questões é: como é que se tira um Dibuk? Um Dibuk se tira da seguinte forma: é feita uma cerimônia onde algumas pessoas, que são pessoas de nível espiritual mais elevado normalmente,
Para começar, elas leem o Salmo 91. Por que o Salmo 91? Se você ler o Salmo 91, você vai ver que ele é o salmo mais místico dentre os 150 salmos que existem. De todos os capítulos é aquele que fala de demônios, de anjos, de espíritos. Então ele é considerado um salmo poderosíssimo. Normalmente ele é lido pelo menos 3 vezes. Normalmente é um sábio cabalista e as pessoas que estão em volta para ajudá-lo. Depois de se ler 3 vezes, o que se faz é falar, saia agora. E por que sairia então o espírito? Porque esse é um espírito que, na verdade, ele cometeu tantos pecados e agora ele está vendo algo tão sagrado, tão poderoso, que ele não se sente bem. Então, às vezes, nesse momento, ele sai, muitas vezes quando ele sai, ele causa algum dano no corpo, no lugar onde ele sai. Às vezes também você vê alguma janela quebrando nesse momento e daqui por diante a pessoa vive normal. Porém, às vezes ele não sai ainda. E o que se faz então? O que se faz é uma espécie de negociação. Você está num mundo aprisionado. Será que não chegou a hora de você se elevar? Ele fala, sim, mas eu não tenho mais como fazer nada, porque eu não tenho mais corpo. E aí as pessoas se comprometem a 2 coisas, a estudar, fazer estudos. Um dos estudos é do livro que se chama Mishnah. Mishnah é parte da tradição oral que tem as mesmas letras da palavra alma, Neshama. Então nós estudaremos para a elevação da sua alma. Além disso, essa pessoa muitas vezes não foi agraciada com uma reza muito sagrada e especial que se faz quando uma pessoa falece, que se chama Kadish. Kadish vem da palavra Kadosh, significa sagrado, que é uma oração feita durante 11 meses depois do falecimento, exatamente para a elevação das almas. Então, muitas vezes, algumas pessoas se comprometem com o estudo da Mishnah, se comprometem a fazer para a elevação da alma a reza do Kadish. E nesse momento, normalmente, o espírito aceita isso, porque ele sabe que finalmente ele terá o descanso eterno que ele está buscando tanto. Então isso é uma das formas que a gente vê a revelação de um espírito maligno, um dibuk, que ele se colou, ele entrou no corpo de outra pessoa. Porém, existem outros casos, que é o caso que a gente está vendo aqui muito parecido, desse armário para vinhos, dessa caixa de vinhos. O que acontece é que essa alma chega um momento que ela não entrou em nenhum outro corpo, ela pode estar vagando pelo universo, a gente simplesmente não está vendo isso, mas chega um momento que ela tem algum descanso daqueles desejos, como uma pessoa que está conseguindo se desintoxicar. Então chega um momento que tudo que ela quer é tentar um pouco de paz, ela quer tentar ficar dentro dela mesma, se concentrar, não ter que mais ir de um lado para o outro, como ter um refúgio, seja desses anjos mazikim, seja dos próprios desejos materiais que ela tinha tanto. Então ela pode entrar num objeto e lá ela busca o seu descanso, ela busca não ser mais perturbada. Até quando? Até essa desintoxicação que ela teve do materialismo sair completamente. Isso pode durar centenas de anos e finalmente ela poder ser levada e ir para o julgamento eterno da vida dela. Então, a história dessa caixa é uma história que tem uma base completamente real. Eu não vi a caixa com meus próprios olhos, mas a gente sabe, a gente tem relatos de objetos que realmente tinham lá espíritos que estavam lá buscando o seu refúgio, buscando o seu descanso, buscando a sua desintoxicação, e quando eles são perturbados, eles podem acabar fazendo mal, porque eles têm uma natureza mal. Uma pessoa que, como a gente falou, ela nesse mundo ela se comportou mal por muitos e muitos anos, durante normalmente a vida toda dela, entrou na alma dela disso, então elas podem acabar fazendo mal. O final da história da caixa de dibuk que nós falamos anteriormente, essa caixa de vinho, foi que ela foi enterrada, muito bem enterrada. O lugar onde ela foi enterrada não foi dito para que ninguém seja curioso e desenterre a caixa e possa causar mais maus à própria pessoa, a outras pessoas que possam ter contato com a caixa do dibuk.